Dando continuidade aos estudos do Livro dos Espíritos, nós vamos fazer a nossa prece, como sempre, de início. Chorar pra quê? Por que sofrer? Você tem tanta alegria pra viver, tanta beleza ao seu redor e você nem vê. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, o nosso Pai de amor e bondade, a Jesus, o nosso Mestre amado, e agradecer, sempre agradecer em primeiro lugar, por tudo que temos recebido e aprendido. Muito obrigado. Que possamos aproveitar ao máximo todas as lições, melhorando a cada dia a nossa percepção da vida e do além da vida. Abençoe-nos o propósito de estudar, de aprender cada vez mais. Ilumina a nossa consciência e que possamos colocar em prática o que estamos aprendendo. Que assim seja. Olá, dando sequência aos nossos estudos, como costumeiramente fazemos, agora em época de isolamento, através das mídias sociais, nós vamos estudar as questões 558 seguintes de O Livro dos Espíritos. Geralmente o estudo é feito no Consolador, a nossa casa aqui em São José do Rio Preto, que fica na Rua Independência, ao lado do albergue noturno. Mas por hora continuamos fazendo desta maneira. As questões que vamos estudar hoje tratam de um assunto muito interessante que o tema é ocupações e missões dos espíritos. Né? As pessoas se perguntam o que fazem as criaturas desencarnadas depois que se libertam do corpo físico. Alguns podem achar que a criatura fica em eterna contemplação, na ociosidade, o que é um grande equívoco, porque isso seria uma tristeza muito grande para um espírito trabalhador e evoluído, que não se satisfaz em ver a infelicidade das criaturas encarnadas ou de outros irmãos. Então, quanto mais o espírito é evoluído, mais ele trabalha, mais ele se dedica à causa do bem. E a primeira pergunta é exatamente essa, né? O que faz um espírito, né? Se ele tem alguma coisa a fazer no plano espiritual. E a resposta é, eles concorrem para a harmonia do universo. Na verdade, são emissários de Deus, né? São ministros de Deus. Trabalham de uma maneira contínua para a realização da vontade de Deus, para a realização das leis de Deus, né? E alguém poderia falar, mas como isto ocorre na prática? Deus precisa de espíritos para que a sua vontade se concretize? E para que a gente possa visualizar, através de um exemplo muito interessante, nós vamos buscar em André Luiz. No livro Os Mensageiros, André Luiz conta de uma maneira muito interessante, quem já leu vai recordar, e quem não leu vai ter a curiosidade despertada para ler. No livro Os Mensageiros, André Luiz fala do momento em que ele, junto com o Vicente e o instrutor Aniceto, saem lá do nosso lar e vêm até a crosta terrestre. Num primeiro momento, eles param num posto de socorro no umbral. E André Luiz descreve que era um local que parecia um hospital muito grande, né, onde eles serviam cerca de 500 refeições diárias no dia da visita de André Luiz. Eram espíritos que estavam no umbral e iam lá até esse posto de socorro para se alimentar e para receber medicamentos. Então, se eles serviam 500 refeições
nesse posto de socorro, é sinal que tinha muita criatura trabalhando, muito espírito trabalhando, né? E nesse posto de socorro tinha vastos pavilhões de criaturas internadas, de criaturas dormindo, e os benfeitores faziam o quê? Os trabalhadores, eles faziam orações, preces, passes, orientações para essas criaturas que já tinham sido socorridas e já estavam dentro do posto de socorro lá no umbral, porque ao redor desse posto de socorro havia inúmeras outras tantas criaturas necessitadas de auxílio. Então aí nós já vemos um tipo de missão, um tipo de trabalho dos espíritos que se encaixa no nosso estudo de hoje, né? Qual é a função do espírito? Realizar, né, a vontade de Deus, trabalha para a harmonia do universo. Mas o nosso exemplo continua, depois de parar nesse posto de socorro para descansar. Nesse posto de socorro eles têm vida social, se reúnem, conversam, ouvem música e trabalham, né? Depois de parar nesse posto de socorro no umbral, André Luiz continua a sua viagem e vem até a Terra. E aí eles vão no que Aniceto, o benfeitor, chama de uma oficina do nosso lar, uma casa de família, onde há criaturas virtuosas que vivem em comunhão com o mais alto, através de pensamentos nobres, de preces, trabalho no bem, através do evangelho no lar. E esta oficina aqui na crosta é um ponto de encontro de centenas de espíritos. Eles passam a noite ali nessa oficina e há reunião, evangelho, doutrinação, orientação numa oficina na Terra. Então, espíritos desencarnados são convidados para o evangelho, são convidados para a orientação. Espíritos encarnados, através do sono, através da emancipação da alma, se encontram com desencarnados, conversam, recebem também orientações. E esses benfeitores vão explicando o que é necessário ser feito para o progresso da criatura. Olha só, os espíritos trabalhando para a harmonia do universo, como nós vimos aqui nessa questão 558, auxiliando a realização das leis de Deus. André Luiz descreve um trabalho intenso a noite inteira. Fala que Aniceto traz uma série de orientações para os diversos grupos de trabalho, se reúne individualmente, explica, orienta. Depois tem quando amanhece, aquelas criaturas que vão sair, espíritos, que vão buscar desencarnados, vão arregimentar desencarnados para trazer para esta oficina de socorro para a orientação do Evangelho. Então eles vão fazer um apostolado, vão em busca de criaturas que queiram orientação, ajuda e esclarecimento. E trabalham incessantemente a noite inteira sem parar. E quando é meio-dia, André Luiz diz então que Aniceto fala, nós vamos até uma floresta próxima, né? Até um local onde a natureza é mais presente, onde não há criaturas encarnadas, porque as criaturas encarnadas, elas têm pensamentos, às vezes, que criam um clima desagradável, mas lá na floresta, sem a presença de seres encarnados, eles vão repousar um pouco, vão descansar a meio-dia. E André Luiz vai, junto com Vicente, com Aniceto, até esse bosque, respiram o ar da floresta, se energizam, né? Não vão dormir 12 horas, não, vão tomar um ar. E lá encontram muitos espíritos que estão se refazendo. E o que eles fazem? Sentam e fazem o Evangelho. Estão descansando, estão se recuperando. Então o trabalho dos espíritos benfeitores é um trabalho incessante, é um trabalho sem fim. Aliás, até nesse itinerário, numa estrada de terra, acontece um acidente com uma vítima, né? E um dos espíritos que trabalham lá na floresta, ele aborda o responsável pela estrada para perguntar o que aconteceu, para ver se não podia ter sido evitado o acidente. Então tem espíritos trabalhando na floresta, espíritos trabalhando nas estradas, e nós vamos ver nas questões seguintes, de uma forma sistematizada, como isso se processa, né?
Aqui na questão 559, pergunta-se, os benfeitores têm essas funções, são os ministros de Deus, mas os espíritos menos esclarecidos, os inferiores, trabalham também? Trabalham, e o texto dá um exemplo. Olha, você vê um prédio maravilhoso, ele tem desde os arquitetos, engenheiros, né, os desenhistas, os projetistas, mas tem também os carregadores, os pedreiros, os serventes, todos são importantes para a realização da obra. E a obra de Deus é muito mais do que um prédio, né? A obra de Deus é muito maior, exige muito mais trabalho. Então nós, no exemplo que dávamos de André Luiz, falávamos desde o dirigente até aqueles que tomam conta de estradas ou trabalham nas florestas. Os mais e os menos esclarecidos têm as suas funções, né? As atribuições, elas se dividem, né, conforme a capacidade de cada um, né? As funções. Está aí na questão, né, 550 e 551. Vamos dizer aqui na Terra que é a mesma coisa, não tem diferença nenhuma, só que nós estamos encarnados. Então vamos lá, nós temos educadores, professores, né, que trabalham com crianças em tenra idade, são professores do pré-primário, aí nós temos professores do ensino fundamental, aí nós temos professores do ensino médio, temos professores do ensino superior, temos professores do pós-graduação, então nós temos profissionais para todos os tipos, né? Eu estou dando exemplo dos educadores, né? Mas nós temos, poderemos citar exemplos de qualquer área. Assim também os espíritos. Dependendo do esclarecimento, dependendo da evolução, eles vão ter trabalhos mais ou menos complexos. Então, no caso daquele posto de socorro que nós falávamos na crosta, né, que na verdade André Luiz chama de oficina do nosso lar, tem desde o benfeitor que faz o evangelho e a orientação, existem os outros trabalhadores que tomam conta da segurança daquele sítio no momento em que estão se reunindo, para que espíritos menos esclarecidos não venham, né, fazer bagunça, não venham desarmonizar o ambiente. Até André Luiz relata um momento em que dois tentam, né, fazer uma desorganização e imediatamente os espíritos, com a função de cuidar da segurança, interferem para manter a harmonia no ambiente. Então todos têm uma função, todos têm uma atividade, né? Todos têm afazeres e são afazeres importantes. Naturalmente que quanto mais evoluído, mais responsável é o afazer da criatura desencarnada, né? A questão 562 pergunta-se do repouso, né? Mas os espíritos que já evoluíram não vão ficar repousando? Não, esta é uma visão muito equivocada. Quanto mais evoluído, mais trabalha. Quanto mais evoluído, mais se preocupa com o próximo, se preocupa com os necessitados, mais ele trabalha. Então, a ideia de que quando a criatura evolui vai ficar deitada eternamente em berço esplêndido é um equívoco, né? Porque se nós somos seres inteligentes da criação, né, quanto mais inteligentes nos tornamos, mais nos aproximamos de Deus, mais nós queremos exercitar a inteligência, né? E não ficar na ociosidade. Isso seria um suplício eterno, um sofrimento sem fim. Para o trabalhador não tem nada pior do que não ter o que fazer, ficar à toa, né? Agora, nessa época de isolamento, algumas pessoas estão sentindo saudade do trabalho, né? Eu aqui em casa ainda não senti saudade do trabalho, primeiro porque estou trabalhando, continuo trabalhando. Segundo porque minha esposa me põe para fazer almoço, lavar louça, lavar roupa, pôr o lixo para fora, essas coisas, né? Quem conhece a minha esposa sabe do que eu estou falando, né? Então, a ociosidade aqui não tem vez, não dá tempo de ficar chateado, né? Parece que ela está chegando aí, vamos mudar de assunto, né? Muito bem, então, a ocupação dos espíritos vai variar conforme o grau de evolução. Mais evoluídos, em cargos mais sérios, né?
Menos evoluídos, nem tanto, né? Mas todos têm funções, todos têm atribuições. Nós estamos falando de espíritos encarnados, mas é igualzinho aqui na Terra. Todo mundo tem o que fazer. Ah, mas tem aquele um que não faz nada. É porque ainda não despertou, é porque ainda não entendeu. Em um determinado momento ele vai despertar, ele vai acordar e vai correr atrás do prejuízo. E vai perceber, né, que o tempo perdido só o prejudicou e vai ter que fazer redobrado, né? Então esse estado de ociosidade é um estado temporário, né? Resultado da ignorância, da falta de esclarecimento, né? Certamente, né, a criatura desperta em um determinado momento, porque fomos feitos para o progresso, e o progresso é lei de Deus. Então, cedo ou tarde, a criatura vai entender a necessidade do trabalho. Mesmo nós aqui na Terra, às vezes temos uma preocupação demasiada com os bens materiais, com os trabalhos materiais, com os interesses físicos. Aí a criatura desperta para a religiosidade, começa a ter uma atividade pequena, semanal, depois ela vai, né, evoluindo, vai aumentando as suas atividades no bem, vai aumentando os seus estudos, as suas horas de dedicação à sua evolução espiritual. Então, quanto mais a criatura desperta, mais evolui, mais ela se dedica às causas do bem, não se preocupa tanto com os interesses materiais, né? Muito bem. Que mais que o Livro dos Espíritos nos diz? Aqui tem uma questão, a 567, muito interessante. Pergunta: os espíritos se misturam em nossas ocupações ou em nossos prazeres? Só os espíritos vulgares, né? Só os espíritos vulgares. Os espíritos mais evoluídos não estão preocupados com os nossos interesses materiais, que são passageiros, momentâneos, os nossos prazeres inferiores. Isso não lhes interessa. Os espíritos, ainda apegados às coisas da matéria, sim, esses se preocupam, né, com os nossos interesses materiais. Então, os espíritos se ocupam em relação à nossa vida, aos nossos interesses, conforme o seu esclarecimento, em razão da sua evolução ou da sua inferioridade. É evidente que um espírito evoluído não vai se preocupar se nós estamos comendo um bife mal passado, bem passado, com pouco sal ou feito na manteiga. Isso é absolutamente irrelevante para eles, né? Eles têm missões a cumprir, né? Eles têm que trabalhar para que nós erremos o mínimo possível, nos orientar durante os sonhos, nos acompanhar durante os dias, né? Estimular a prática do bem, estimular boas ideias, estimular boas iniciativas, né? Sempre buscando fazer com que a criatura perdoe, que ela supere equívocos, que ela se dedique à prática do bem. Esta é a função dos espíritos, a missão dos espíritos. E com isso eles vão fazer o quê? Que a lei do progresso se realize. A lei do progresso se realize na Terra, que é uma lei de Deus, né? Então são, nos dizeres de André Luiz, co-criadores, né? São co-criadores. E os espíritos menos esclarecidos, eles atuam, eles fazem, trabalham, auxiliam, mesmo que não saibam o que estão fazendo, né? Eles, mesmo que inconscientemente. Então, todos nós trabalhamos para o progresso da humanidade, todos nós trabalhamos para a realização dos desígnios do Criador, mesmo que não saibamos. Até aquela criatura, como eu já disse outro dia, aquela criatura que faz um mal para alguém. Esse alguém que recebe o mal, com certeza está resgatando alguma coisa, né? Por isso que Jesus falou, é necessário que venha o escândalo, mas ai daquele por quem o escândalo vier. Então, mesmo as criaturas não esclarecidas, que não sabem o que fazem, elas também participam da edificação de um mundo melhor. Então, na semana que vem, nós vamos continuar a partir da questão 571. Como
dizemos sempre, o nosso estudo é curto, o vídeo não ficar muito pesado, para a gente poder postar. Mas nada impede que se leia as questões 558 a 570 do Livro dos Espíritos, ou o livro Os Mensageiros, que eu citei hoje, que é uma obra muito interessante e nos auxilia muito. E vamos lembrar também, nesta época de isolamento, de fazer com mais frequência o Evangelho no lar, de preferência, se tiver condições, todos os dias, para harmonizar o ambiente, para elevar o pensamento, para atrair boas entidades para a nossa casa, para pacificar o nosso coração nesses momentos que estamos necessitando tanto. É a vontade de Deus. Se é o que Ele quer, não somos nós que vamos impedir. E que Deus nos abençoe e nos dê a sua paz.